assustador, o espírito da mulher do cemitério de São Paulo. O cemitério da Santa Rita, localizado no coração de São Paulo, é mais do que um simples local de sepultura. É um lugar que inspira mistério, medo e fascínio desde o momento em que se adentra seus caminhos sinuosos e sombrios. Com suas ruas de pedra, lápides antigas e árvores que parecem proteger segredos ancestrais, o local parece respirar uma aura de antigos sofrimentos e lendas incontáveis. Mas, entre tantas histórias que pairam no ar, uma figura se destaca: a mulher do cemitério. Quem não já ouviu falar dela? Essa presença fantasmagórica, que segundo relatos, surge nas madrugadas silenciosas ou em noites de lua cheia, tem deixado visitantes com a pele arrepiada e a mente em constante dúvida: será apenas uma lenda urbana ou algo muito mais sombrio? A lenda da mulher do cemitério tem se infiltrado na cultura popular de São Paulo como uma das mais assustadoras e persistentes. Seus contos são passados de boca em boca, como se cada versão contada por um morador local adicionasse uma camada de mistério à história. Alguns dizem que ela é uma alma penada, presa entre o mundo dos vivos e dos mortos. Outros acreditam que sua presença é um aviso, um sinal de que algo errado está acontecendo no local. Seus relatos variam: sombras que se movem sem explicação, vozes sussurrantes que ecoam entre as lápides, e, em alguns casos, a visão de uma figura feminina vestindo roupas antigas, com os olhos vazios e uma expressão desesperada. O cemitério da Santa Rita, fundado no século XIX, carrega consigo décadas de histórias trágicas, culturas variadas e rituais que ainda hoje são preservados por moradores e curiosos. Foi nesse ambiente que a lenda ganhou vida, entrelaçada com tradições locais e a imaginação de quem visita o local. A importância da mulher do cemitério não está apenas em seu aspecto sobrenatural, mas em como ela se tornou um símbolo de medo e fascínio para muitos. Sua figura é tão enraizada na cultura paulista que até hoje, turistas e moradores locais se perguntam: será que ela está realmente ali, esperando por alguém? Enquanto o sol se põe no horizonte e as sombras alongam-se sobre os túmulos, a pergunta parece ficar mais perturbadora: o que realmente leva a mulher do cemitério a andar entre os mortos? A resposta, talvez, só possa ser encontrada em capítulos seguintes, quando a investigação sobre suas origens começará. Até lá, o mistério permanece. O cemitério da Santa Rita, com seus corredores sinuosos e lápides que parecem sussurrar segredos, é um local que carrega mais do que apenas o peso da história. Para entender a origem da lenda da mulher do cemitério, precisamos mergulhar nas camadas de tradições, tragédias e mitos que foram tecidas ao longo dos séculos. Muitos acreditam que a figura fantasmagórica que assombra o local tem suas raízes em histórias antigas, muitas vezes contadas em voz baixa por moradores da região. Entre essas narrativas, uma das mais comuns fala de uma mulher que, segundo a lenda, era uma viúva que vivia em uma casa próxima ao cemitério no século XIX. Dizem que ela passeava pelas ruas à noite, carregando urnas com os restos de seu marido, que morreu em um acidente trágico. Com o tempo, a casa em que ela vivia desapareceu e seu nome foi esquecido, mas sua presença parece ter se fixado no local. Outra teoria, muito presente no folclore brasileiro, conecta a lenda a episódios de violência ou sofrimento coletivo. O cemitério da Santa Rita, por exemplo, foi um dos primeiros locais de sepultura da cidade no século XIX, quando os sepultamentos eram feitos de forma muito diferente da atual. É possível que, no passado, o local tenha sido palco de doenças epidêmicas, enterros massivos ou até mesmo assassinatos que nunca foram resolvidos. Esses eventos, carregados de mistério e emoções intensas, poderiam ter gerado a sensação de presença que muitos descrevem ao visitar o cemitério hoje. Em algumas versões da lenda, a mulher fantasmagórica é representada como uma figura que busca justiça, talvez por ter sido vítima de um crime não punido ou por ter sido abandonada em sua hora mais difícil. Além disso, a própria geografia do cemitério pode ter influenciado a criação da lenda. Localizado em uma área que, no passado, era cercada por florestas densas e caminhos que só eram percorridos à noite, o local era frequentemente associado a lendas indígenas e superstições de colonizadores. A combinação de elementos naturais, como sombras projetadas por árvores antigas e o eco de vozes em corredores estreitos, pode ter dado origem a experiências que, ao longo do tempo, foram reinterpretadas como provas da existência de uma entidade sobrenatural. As tradições populares, por sua vez, têm um papel fundamental na perpetuação de lendas como a da mulher do cemitério. Em comunidades que valorizam o folclore e as histórias de espíritos, figuras como essa são frequentemente recontadas, adaptadas e reinterpretadas, mantendo a lenda viva. Muitos acreditam que,
Mesmo que a lenda não tenha um fundamento histórico comprovável, ela carrega uma verdade emocional, a memória de pessoas que, de alguma forma, não conseguiram encontrar o descanso. E é justamente essa mistura de realidade e fantasia que faz a mulher do cemitério continuar a assombrar o local, chamando a atenção de visitantes que, ao adentrar seus caminhos, sentem que algo mais está por trás das sombras que dançam entre as lápides. O cemitério da Santa Rita, com sua aura de mistério e desolação, não guarda apenas historias antigas, ele é palco de vivências que deixam marcas profundas em quem o visita. Se as origens da lenda da mulher do cemitério são alimentadas por tradições e tragédias do passado, os relatos de quem pisou em seus caminhos sinuosos revelam uma realidade ainda mais perturbadora. São histórias que não apenas alimentam o imaginário, mas que também desafiam a razão, transformando o local em um verdadeiro campo de batalha entre o mundo dos vivos e o desconhecido. Visitantes que afirmam ter se deparado com a presença da figura fantasmagórica descrevem emoções que ainda hoje ecoam em seus corações: medo, desespero e uma sensação de serem observados por algo que não pertence a este mundo. Uma das testemunhas mais impactantes, uma jovem que visitou o cemitério com amigos durante uma noite de lua cheia, conta ter visto uma silhueta feminina caminhar entre as lápides. Ela estava de costas, com um véu branco que flutuava no ar, como se fosse arrastado por uma brisa inexistente. Quando me virei para correr, ela se virou rapidamente e nos encarou, com olhos vazios e uma expressão que parecia desespero. Esse relato não é isolado. Outro visitante, um homem que prefere manter o anonimato, diz ter ouvido vozes sussurrando em um idioma desconhecido enquanto se aproximava de uma seção do cemitério onde, segundo ele, não há ninguém sepultado há décadas. As vozes não eram humanas. Era como se estivessem sendo gravadas em um gravador antigo, com a qualidade da fita se desgastando a cada segundo. Mas não são apenas as visões e os sons que deixam uma marca. Para muitos, o que realmente assusta é a sensação de estar sendo seguido. Uma mãe que visitou o local para honrar o pai falecido conta que, ao se afastar do túmulo, sentiu uma mão fria tocar seu ombro. Quando olhei para trás, não havia ninguém. Mas a sensação de ser vigiada persistiu por horas, até que me dei por vencida e saí do cemitério, tremendo de medo. Esses relatos, embora diferentes em seus detalhes, compartilham um elemento comum, a impossibilidade de explicar o que foi vivido. E é exatamente isso que torna a lenda da mulher do cemitério tão fascinante e tão assustadora. Enquanto os espectadores são convidados a imaginar como seria estar naquele lugar, os depoimentos de quem já esteve lá servem como uma ponte entre o misterioso e o real. Eles não apenas alimentam a lenda, mas também a tornam mais concreta, como se a própria figura da mulher fantasmagórica tivesse se materializado através das palavras de quem a viu. Mas, mesmo com todos esses relatos, o mistério permanece. O que há realmente no cemitério da Santa Rita? E o que motivou a mulher do cemitério a se manifestar diante de tantos? A resposta, talvez, só possa ser encontrada em capítulos futuros, onde a investigação se torna mais profunda e as evidências mais inquietantes. Com tantos relatos inquietantes, uma equipe de investigadores decidiu mergulhar mais fundo no mistério da mulher do cemitério. Em um grupo formado por pesquisadores de fenômenos sobrenaturais, fotógrafos especializados em paranormalidade e até historiadores locais, foi montada uma expedição cuidadosa. Eles escolheram o pior horário para visitar o local, a madrugada, quando a luz da lua se escondia atrás de nuvens densas e o silêncio do cemitério parecia ecoar com murmúrios inaudíveis. Equipamentos foram levados, câmeras com alta sensibilidade, gravações de áudio e detectores de campos eletromagnéticos. A ideia era não apenas capturar imagens, mas também entender se havia uma explicação racional para os fenômenos reportados. O primeiro dia de investigação foi marcado por uma série de incidentes que deixaram os investigadores perplexos. Durante uma caminhada pelas fileiras de lápides, uma câmera capturou uma imagem que, ao ser ampliada, revelou uma silhueta escura que parecia se mover entre as árvores. Mesmo com o uso de filtros e análises de pixels, não havia nenhuma explicação clara para a figura. Em outro momento, uma gravação de áudio capturou um sussurro baixo que alguns membros da equipe juraram que soava como uma voz feminina dizendo: "Vai embora". A gravação foi analisada por especialistas, mas a origem da voz permaneceu um mistério. No entanto, os investigadores também buscavam respostas racionais. Um dos historiadores da equipe levantou a hipótese de que o cemitério, com sua estrutura antiga e construída sobre terrenos com histórias de escravidão e mortes trágicas, poderia ter sido palco de eventos que, ao longo do tempo, foram distorcidos e transformados em lenda. Além disso,
A equipe sugeriu que a iluminação fraca e o terreno irregular do local poderiam criar ilusões de óptica, e que alguns relatos poderiam ser explicados por fatores psicológicos, como a sugestão ou o medo em ambientes sombrios. Mas, mesmo com essas teorias, o clima do cemitério permanecia opressor. À medida que os dias se passavam, os investigadores começaram a sentir uma pressão inesperada. Algumas noites, os detectores de campos eletromagnéticos registraram picos inexplicáveis, e alguns membros da equipe relataram sensações de frio intenso, como se estivessem sendo observados. Em uma das últimas noites, uma das câmeras capturou uma imagem que pareceu mostrar uma figura feminina, sentada tristemente em uma das bancadas do cemitério. A imagem, porém, não era nítida, apenas uma sombra que parecia se mover lentamente. Quando a equipe tentou chegar mais perto, a figura desapareceu. Com as evidências coletadas, a investigação se tornou um verdadeiro desafio para a razão. Enquanto alguns acreditavam que a lenda da mulher do cemitério era apenas um mito alimentado pelo medo, outros, ao analisar as provas, começaram a questionar se a verdade estava escondida em algum lugar, esperando para ser descoberta. E assim, com um mistério ainda mais profundo, o vídeo se prepara para explorar como essa lenda transcendeu os limites do cemitério, influenciando a cultura local, o que será abordado no próximo capítulo. O impacto da lenda da mulher do cemitério vai muito além dos relatos de visitantes assustados ou das investigações de fenômenos inexplicáveis. Ela se transformou em um dos símbolos mais fortes da cultura urbana brasileira, alimentando uma narrativa que mistura medo, mistério e uma certa fascinação pelo sobrenatural. Em São Paulo, onde a vida urbana é acelerada e o cotidiano parece pouco propenso a mistérios, o cemitério da Santa Rita se destaca como um dos poucos lugares onde o desconhecido ainda parece palpável. A figura da mulher fantasmagórica, com seu véu branco e olhos vazios, tornou-se uma metáfora para a inquietação coletiva, um lembrete de que até nas cidades modernas, o passado e o sobrenatural podem coexistir. A lenda também ocupou um espaço especial na mídia brasileira. Filmes de horror locais, como Asterisco A Vila Asterisco 2006 ou Asterisco O Beijo da Mulher Marinhosa Asterisco 2004, embora não sejam diretamente baseados na história, exploram elementos semelhantes, cemitérios, espíritos vingadores e a sensação de que algo está sempre observando. Além disso, a lenda da mulher do cemitério se tornou matéria para artigos em revistas de paranormalidade e até inspirou músicas e letras de bandas de rock e forró que misturam temas sobrenaturais com a identidade regional. Em redes sociais, o fenômeno ganhou vida própria com memes, desafios de visitar o cemitério à noite e até grupos de fãs que se reúnem para discutir a lenda, transformando-a em uma espécie de marca registrada da cidade. Porém, o impacto cultural da lenda não se limita à arte e à mídia. A comunidade religiosa de São Paulo, por exemplo, tem abordado a história de formas diversas. Alguns líderes religiosos a veem como uma ação de advertência, um sinal de que o local precisa de orações ou de uma renovação espiritual. Já outros, especialmente entre os grupos mais conservadores, rejeitam a teoria da existência de espíritos, acreditando que os relatos são meras criações do imaginário coletivo ou até manifestações de traumas históricos. Por outro lado, a comunidade secular e acadêmica tem explorado a lenda como um reflexo das crenças populares e da necessidade humana de explicar o inexplicável. Estudos sobre mitos urbanos e a psicologia do medo frequentemente citam a mulher do cemitério como um exemplo de como o folclore se adapta ao contexto moderno, mesclando elementos do passado com a cultura contemporânea. Ao mesmo tempo, a lenda também se tornou uma referência para debates sobre a preservação de locais históricos. Muitos defendem que o cemitério da Santa Rita, além de seu valor religioso e histórico, merece proteção cultural, já que é um dos poucos locais em São Paulo onde a tradição sobrenatural ainda parece viva. A ideia de que a lenda não é apenas uma lenda, mas uma parte essencial da identidade do bairro, tem gerado discussões sobre o equilíbrio entre turismo, respeito ao patrimônio e a preservação da atmosfera misteriosa que tanto atrai visitantes. E assim, a mulher do cemitério, começou como uma figura sombria em meio a lápides antigas, se transformou em um dos símbolos mais intrigantes da cultura brasileira, um mistério que, até hoje, não tem explicações claras, mas que continua a inspirar medo, curiosidade e até reverência. A lenda da mulher do cemitério não é uma história isolada, é parte de uma trama maior que se desdobra por todo o Brasil, onde fantasmas, sombras e criaturas sobrenaturais se entrelaçam em narrativas que atravessam gerações. Em outras regiões do país, histórias similares ganham vida em locais tão misteriosos quanto o cemitério da Santa Rita.
Por exemplo, no Nordeste, a lenda do asterisco chupa-cabra asterisco, uma criatura que se alimenta de animais e, segundo relatos, também de humanos, compartilha com a mulher do cemitério o elemento da presença inexplicável. Ambos são descritos por testemunhas como sombras que se movem sem explicação, vozes que ecoam em silêncio e figuras que se esgueiram entre as árvores ou entre as lápides. A chupa-cabra, por vezes, é associada a cemitérios abandonados, onde acreditam que seu espírito se alimenta da energia das almas perdidas. Além disso, cemitérios em outras partes do Brasil possuem histórias que parecem ecoar a da mulher do cemitério. Em Pernambuco, por exemplo, há relatos de um asterisco fantasma do cemitério de São José asterisco, cuja figura vestida de branco aparece aos visitantes, muitas vezes acompanhada por um som baixo e constante, como se estivesse chorando. Em Minas Gerais, o asterisco espírito da mina de ouro asterisco é outro exemplo de entidade que se manifesta em locais de morte e tristeza, com presenças que parecem se movimentar entre túmulos e sombras. Esses relatos, embora distintos, compartilham o mesmo núcleo, a ideia de que certos lugares carregam o peso de histórias antigas e que as almas que lá repousam podem se manifestar de formas que desafiam a lógica. O que torna essas lendas tão presentes na cultura brasileira é a capacidade de misturar o real com o sobrenatural, alimentando a imaginação de quem as escuta. Em muitos casos, essas histórias surgem de tradições orais passadas de geração em geração e muitas vezes adaptadas conforme as novas experiências e medos de cada época. Por isso, a mulher do cemitério, com suas sombras e seus murmúrios, não é apenas uma figura local, ela é um reflexo de uma realidade coletiva onde o sobrenatural se encaixa nas brechas da razão, como um eco de mitos que nunca morrem. Enquanto isso, o Brasil inteiro parece carregar no seu peito um universo de fantasmas e lendas, cada uma com sua história, mas todas conectadas por um fio invisível, a busca por explicações para o inexplicável. E se a mulher do cemitério é apenas um dos rostos desse universo, então é inevitável perguntar até que ponto essas lendas são apenas histórias, e até que ponto elas guardam verdades que ainda não conseguimos entender? O cemitério da Santa Rita, com seus corredores sinuosos e sombras que parecem se mover sem razão, tem sido palco de uma lenda que transcende o tempo e a razão. Ao longo das últimas semanas de investigação, testemunhos, histórias e até evidências coletadas por pesquisadores revelaram que a presença da mulher do cemitério não é apenas uma lenda urbana, mas uma narrativa que se entrelaça com mitos e tradições brasileiras de forma profunda. Ela não está sozinha nesse universo de mistérios. Ao contrário, sua figura se encaixa em uma longa lista de histórias sobrenaturais que permeiam a cultura do país, desde o chupa-cabra até fantasmas de cemitérios em outras cidades. Mas, ao mesmo tempo, ela se destaca por sua singularidade, uma presença que parece se alimentar do medo, do silêncio e da vulnerabilidade de quem a encara. A lenda da mulher do cemitério, como vimos, não é apenas um conto assustador. Ela carrega em si a força de uma tradição que se renova com cada geração, alimentando a imaginação e a curiosidade de quem a ouve. Por mais que tentemos encaixá-la em explicações racionais, desde fenômenos naturais até a sugestão de alucinações, há algo nesses relatos que resiste a qualquer análise. É como se a lenda, ao ser contada, se tornasse realidade em si mesma, alimentando a fé daqueles que acreditam e deixando perplexos aqueles que buscam respostas. No entanto, ao mergulhar nessa história, percebemos que o verdadeiro mistério não está em saber se a mulher do cemitério é uma entidade real ou apenas um produto da mente humana. O verdadeiro enigma está em como essas lendas, por mais assustadoras que sejam, conseguem se manter vivas por tantos anos, se tornando parte da identidade de comunidades e da própria alma do Brasil. Elas são testemunhos de nossa relação com o desconhecido, com o que não conseguimos explicar e, por isso, com o que nos fascina. Por fim, ao encerrar esta investigação, não deixamos de questionar: será que a mulher do cemitério é apenas uma sombra que se move na escuridão? Ou há algo mais? Algo que nos espera além do que conseguimos compreender? Talvez a verdade nunca seja revelada. Mas, se há uma lição a ser tirada, é que as lendas, por mais sombrias que sejam, nos ensinam a respeitar o mistério que nos rodeia, a manter viva a curiosidade e a lembrar que, em alguns lugares, a noite é mais profunda do que a luz do dia. Obrigado por assistir. Inscreva-se para mais histórias assustadoras e não esqueça de ativar o sininho. Até o próximo vídeo.